Senhoras e senhores, estou aqui por conta do Núcleo Castor, Estudos e Atividades em Existencialismo. Sou Pedro Bertolino e estou recebendo a psicóloga e psicoterapeuta Ana Cláudia de Souza para conversarmos um pouco sobre a problemática da depressão. Ana Cláudia, boa noite, muito obrigado por ter vindo à nossa conversa. Tá? Pois é, essa coisa aí da depressão, né, parece que virou doença da moda, a entrevista toda hora aí com profissionais falando a respeito de depressão. A impressão que se tem é que tudo parece que virou depressão agora. Qual é a sua impressão a respeito disso? Qual é a sua posição, vamos dizer, profissional a respeito disso? Bom, que virou, né, meio moda, que todo mundo traz a sua problemática emocional como sendo depressão, né, verdade, é efetiva. As pessoas trazem já dizendo que tem depressão e que outros profissionais disseram para elas que o problema delas seria esse, mas o que a gente costuma verificar é que a situação emocional de base da pessoa não se refere à depressão. Então isso quer dizer que depressão é uma coisa muito mais, vamos dizer, complexa, muito mais séria, que precisa uma verificação profissional mais cuidadosa e não pode ser assim logo atribuída como rótulo a qualquer padecimento psicológico. Isso mesmo, porque toda pessoa que tem uma complicação, um padecimento psicológico, ela está sofrendo. Então ela chora, ela está numa situação emocional que a incomoda e que a faz sofrer. Mas isso não restringe ou não reduz a situação dela ao choro simplesmente. Ela tem outros sintomas, outras ocorrências emocionais aí com ela que caracterizam outros padecimentos, e que a depressão seria um outro padecimento, seria outra situação que precisaria ser muito melhor verificada e que muitas vezes não retrata o efetivo quadro da pessoa. Quando se estuda a teoria das emoções, do Jean-Paul Sartre e tal, e se verifica mesmo a problemática das emoções em geral, chega à constatação de que o choro, por exemplo, ele pode ocorrer em várias situações e não só por ser choro vai representar depressão. A pessoa pode chorar num acesso de ira, pode chorar, como dizem, chorar de raiva, né? Pode chorar até de alegria. Quer dizer, o choro aí pode ser uma ocorrência fisiológica, ao fim das contas, que cabe em muitos quadros emocionais ou psicológicos e não pode então ser suficiente para disso aí se partir para um diagnóstico ou um rótulo, se quiser dizer, de depressão, é isso? Isso mesmo. Tá. Porque justamente quando eu coloquei ali, a pessoa está sofrendo, ela não tem como estar padecendo uma complicação emocional sem um sofrimento, né? A alegria geralmente não traz as pessoas para uma situação de procurar uma ajuda profissional, um trabalho profissional, porque não é algo que incomoda. O que incomoda é que traz para o tratamento psicológico. O que incomoda faz chorar também, além de fazer outras coisas. E aí isso não pode ser confundido com uma depressão, né? Tá. Então, porque, por exemplo, no caso do luto, a pessoa perdeu um ente querido, é claro que ali, naquele período de luto e tudo mais, é esperado que ela chore, que ela fique triste, que ela fique um pouco ao canto, né? Então, isso é o que, por exemplo, no Sartre, Teoria das Emoções, ele classifica como tristeza passiva, né? Então, é uma coisa bastante localizada, a função de um acontecimento socioantropológico na vida da pessoa, né? É um período de tristeza, pode ser assistido terapeuticamente ou até medicada, mas não se trata de um quadro de depressão. É isso? Exatamente. Inclusive, como o senhor havia citado, quando
a pessoa está no acesso de ira lá, né, tá brava, discute com alguém, tem um acesso de ira, ela chora. Quando ela tem um acesso de tensão, ou até na própria ira aí, se debate, briga, discute, tem uma hora que ela desanima, que ela cai em exaustão. Isso também não caracteriza um quadro de depressão, né? É uma ocorrência dentro de um conjunto de outras que é um outro quadro emocional que não é depressão. Assim como o cansaço após um acesso emocional pesado e tal, há muitos outros cansaços que podem também superficialmente sugerir quadro de depressão. Eu já entrevistei psicóloga que trabalhava com uma paciente que tinha diagnóstico psiquiátrico de depressão, tomava 150 miligramas de antidepressivo, mais expressamente tofranil, e a psicóloga verificou que a paciente tinha apenas 1/3 da tireoide, certo? A partir disso, suspeitou-se de que havia problema hormonal, não é? Ela foi ao endocrinologista, o endocrinologista constatou a necessidade de tomar hormônios e tal. A paciente foi tratada com hormônios e o antidepressivo perdeu a função, né? Não tinha depressão, ela tinha, na verdade, um problema de deficiência hormonal, não sei se diria hipotireoidismo, mas era todo um quadro de cansaço, de não ter força para levantar, não se dispor às coisas, acordar cansada, enfim, que se podia dizer desânimo, e no entanto era um problema de tireoide. Assim, pelo que tenho conversado com terapeutas, há muitos casos desse tipo, que são disfunções da tireoide, hipotireoidismo, por outro lado, hipertireoidismo, anemia, né? A pessoa num estado de anemia, ela, claro, desanima, fica cansada, fraca, não tem ânimo, e é um quadro de anemia quando, né, que pode ser equivocadamente tomado por depressão, né? Pressão, né? Às vezes pressão baixa, né? Uma pessoa aí me falava outro dia que foi a endocrinologista exatamente para ver sua situação, porque estava cansada, né? Desanimada, mas não sei o que, parecia quadro de estafa de final de ano, tudo isso. A endocrinologista detectou que essa pessoa estava com uma pressão regularmente de 9/5, né? E, claro, receitou algumas coisas lá, até parece que foi só mudanças alimentares, e a paciente saiu do quadro. Quer dizer, novamente aí um problema de pressão arterial e coisa, com elementos que, se tomados superficialmente, podiam levar a um diagnóstico de depressão, não é isso? Exatamente. E confundindo, né, sem a verificação adequada da situação, olhando superficialmente, pegando algumas ocorrências ali com o paciente, vão chegar à conclusão de que é depressão, quando, né, é um quadro de anemia. Eu lembro de um livro do Dr. Ronald Lang, Eu e os Outros, tem tradução portuguesa pela Vozes de Petrópolis, e nesse livro ele trata do caso da senhora A, um caso que foi estudado, né, bastante aí, por você, inclusive. Então há uma passagem ali em que a senhora A entra realmente, parece, em situação de depressão, e ela relata que estava à cama, olhava as coisas por fazer, os filhos, tudo, mas tudo lhe aparecia como estando visto por um binóculo às avessas, quer dizer, distante, não distante visualmente, mas distante quer dizer, as coisas não a implicavam, não a alcançavam, não a motivavam, né? Enfim, não a afetavam, quer dizer, não é necessariamente inafetabilidade, mas é a impossibilidade de responder às provocações objetivas, como no caso ali, as crianças por cuidar, as roupas por arrumar e tudo, aparecia como uma necessidade objetiva, óbvia, dela, para ela que era dona de casa, e aquilo não fazia sentido, não fazia função para ela. Apareciam as coisas, como está lá, ela dizia, vistas
como por um binóculo às avessas, quer dizer, ela via as coisas, a distância física correta, mas essas coisas estavam distantes, não a alcançavam, não a afetavam. Isso seria um quadro mais próprio de depressão, não é assim? Sim, quando isso perdura aí por um período de tempo aí maior, quando não é, né, depois de uma situação de tensão, uma situação emocional ativa, e que perdura por um determinado período maior, em que a pessoa fica nessa condição, isso caracteriza, vai, né, na direção da depressão. Parece que se a gente mexer com os conceitos de projeto, desejo de ser, essa coisa mais, né, técnica, assim, mas parece que o que caracteriza mesmo a depressão é a perda, vamos supor, a perda do desejo de ser. Quer dizer, quando a pessoa não tem mais desejo de ser, a ponto de as provocações da realidade não a afetarem mais, nem contra nem a favor, no sentido de a pessoa não consegue se incomodar com o curso das coisas, tanto faz a água correr para cima como para baixo, e ela fica como que a distância, né, das coisas, através de uma vidraça que a protege, e aí ela não tem provocação da realidade que a alcancem, não tem desejo de ser, é isso? É isso mesmo. A realidade passa a não ter essa importância, a não importar mais, ela não se debate mais, né, por onde fazer, o que fazer, como sair da situação, né, entra numa situação em que a realidade está de tal modo para ela que ela desistiu de lutar. Né? Desistiu de lutar, vamos dizer assim, ou não tem condição de lutar. E essa realidade é física, por exemplo, a criança, vamos supor, por trocar a fralda, a criança por ser alimentada, realidade física, vista por ela, trabalho por realizar, mas realidade física mesmo, né, que moveria qualquer um, que afetaria qualquer um, como necessidade por atender, e para ela tanto faz. O próprio banho por tomar, né, não tem mais disposição de cuidar do próprio corpo, quer dizer, as coisas, o próprio corpo mostra que precisaria um banho, precisaria pentear os cabelos, e a pessoa, né, não tem mais... É comum a pessoa em depressão relaxar, inclusive nos cuidados do próprio corpo, hábitos de higiene, né, cuidados com a casa, cuidados com a roupa, também cuidados com os outros. Com a alimentação. Com a alimentação. Tudo isso são ocorrências ocorrências socioantropológicas, ocorrências materiais, né, com consistência material aí, que podem ser verificadas, podem ser descritas, e que tem, é claro, relação direta ali com a paciente, que no meio de todas essas exigências objetivas muito claras, não consegue mover-se para a ação, é isso? Isso mesmo. Tá. Então, o que a gente está vendo é que depressão, como eu dizia ao início, é uma coisa muito mais complexa, muito mais séria, até muito mais grave do que comumente corre aí, que a gente vê, sei lá, certas entrevistas na mídia, algumas coisas aí, em que parece que tudo é depressão. Depressão parece uma coisa que existe, mas ninguém sabe o que é, só dizem que tem depressão, dizem que precisa medicação. O que você diz dessa coisa da medicação para depressão e tal? Se ele não padece de efetiva depressão, desse quadro mais complexo, né, mais grave, mais sério, que é, né, a depressão, e ele é medicado com antidepressivo, esse paciente vai sofrer, né, o efeito oposto do que precisaria sofrer em relação ao quadro que então, ele está padecendo. Ele tem ansiedade e tensão. Se ele toma um antidepressivo, aumenta a ansiedade e a tensão, ele acaba pode até desenvolver um quadro, exato. Aí, com a ansiedade exacerbada, ele pode desenvolver até um quadro que se diria de surto psicótico, coisa assim. Pode sim, porque aí ele tem uma situação em que ele já está, vamos dizer, acelerado, já está, né, movido demais
tensionado demais aí na realidade, exigido demais, e o antidepressivo vai potencializar essa situação dele, e ele pode, né, entrar num quadro bem mais sério de complicação, aí chegando a uma situação de... Pois é, e aí vem a complicação, quer dizer, a complexidade concernente ao diagnóstico. Se encontra um paciente numa situação dessa, cuja ansiedade foi exacerbada pelo antidepressivo, ele está praticamente em surto psicótico, aí se começa a tratar de surto psicótico, na verdade se começa a tratar o efeito iatrogênico, quer dizer, o efeito da medicação. Exatamente, aí o quadro não é identificado também corretamente, se trata o que não é a base da complicação da pessoa, que é aquilo que a medicação trouxe para o quadro dele. E o que na verdade precisaria ser identificado é o efetivo conjunto de ocorrências do quadro emocional do paciente, sem o efeito do antidepressivo, que é o que efetivamente acontece, é resultante do padecimento dele, para que ele possa ser efetivamente medicado adequadamente. Mas isso então implicaria um rastreamento da situação do paciente, desde o início de sua complicação, para conseguir identificar como que foram acontecendo as medicações equivocadas, Exatamente. os diagnósticos equivocados, desde o começo, né? Exatamente. Desde o começo, senão vai receitando, usando medicação sobre medicação sobre medicação, e o paciente vai piorando e se diz que é da complicação, quando na verdade o que está cronificando e agravando a situação do paciente é o uso de medicação ou tratamentos em cima do resultado da medicação que foi equivocada, e a efetiva complicação psicológica do paciente fica lá intocada, né? Exatamente. E agora, o senhor falando, até eu lembro de um caso em que isso fica bem claro, em que a paciente não era um caso de complicação, e isso foi identificado só porque foi feito um rastreamento de como era a situação da paciente antes de uso de medicação, em que essa paciente estava encaminhada aí já para um tratamento psiquiátrico com um quadro, com uma hipótese aí de anorexia nervosa, porque não comia, né, tinha medo de tudo, tinha náusea quando sentia o cheiro de comida ou de produto químico, e não conseguia tomar banho sozinha por uma série de medos de dormir sozinha, não tinha força para andar na rua, e estava sendo identificado como um quadro indicando aí na direção da anorexia nervosa, um quadro, né, de uma patologia bastante séria, e esse diagnóstico foi feito sob a situação da paciente em um determinado momento em que ela estava fazendo uso de uma série de medicações, e o que foi visto no processo terapêutico, aí, conforme os padrões em que a gente trabalha, foi que a situação dela anterior às medicações não era de complicação psicológica, ela não padecia desses problemas anteriormente ao uso de certas medicações, e que foi após o uso de certas medicações, que no caso nem eram psicotrópicos, eram medicações para controle da menstruação, no caso dela a metformina, que não era indicado para aquele quadro porque ela não era uma pessoa que tinha, né, obesidade e não tinha problemas com diabetes, e dentro daquela situação daquela moça fez o prejuízo de colocá-la em emagrecimento severo, em medo resultante da própria situação física, que ela não sabia o que estava acontecendo com ela, e a família toda assustada com o quadro dela, e tudo aquilo decorrente do uso inadequado de uma medicação que falsificou um quadro de complicação psicológica, e como resultante disso a menina estava padecendo, além do mal, né, da toda a situação grave física, com desnutrição e tudo aquilo que podia levá-la à morte, ainda um encaminhamento inadequado em termos, né, de tratamento psicológico. À medida que a gente verificou a situação da menina e que não havia um quadro psicológico, psicopatológico para ser tratado, e sim uma consequência de uso de medicação para ser tratada, ela se recuperou, né, e a situação dela ficou resolvida. Pelo que eu me lembro, isso aí é um caso que está relatado nas comunicações científicas do NUCA, inclusive foi um trabalho feito em torno de 10 sessões com a paciente, Isso. mas com uma articulação interdisciplinar, né? Quer dizer, Exatamente. um relatório, né? Relatório, articulação do trabalho de vários profissionais,
para exatamente fechar o diagnóstico, o tratamento. Aí é que foi possível identificar o uso inicial equivocado da metformina, que gerou o quadro de complicações emocionais, sim, e então tínhamos um quadro de efeito iatrogênico, efeito da medicação, que já estava sendo proposto para tratamento psiquiátrico, exatamente, não é isso? Exatamente. E aí, no caso, o problema dela era ginecológico, era sangramento em abundância, se articulou com outros profissionais e principalmente ali com o ginecologista, que fez a verificação, né, a confirmação aí da verificação que havia sido feita de que o que a menina padecia era, na verdade, reação adversa daquela medicação, e ela, né, retirar da medicação, introduzir uma medicação que fizesse a recuperação do que o organismo dela já tinha sofrido de debilidade, ela se restabeleceu. Então, quer dizer, inclusive aí nem se trata de um psicofármaco, se trata de uma medicação equivocada que levou à debilidade física, né? E com isso o quadro de debilidade da paciente sendo tomado como problema psiquiátrico e de depressão. Né? Exatamente. Tá. Isso mostra bem a necessidade do diagnóstico interdisciplinar, né? Um diagnóstico onde haja informação do psicólogo para os médicos, e, enfim, um trabalho articulado com profissionais de várias especialidades para estabelecer um diagnóstico que responda ao conjunto da situação do paciente e não um atendimento fatiado, né? Isso. Fatiado que eu digo é, por exemplo, essa paciente, se fosse verificada só na sua situação emocional, sem a articulação interdisciplinar, sem o cuidado interdisciplinar, ela seria rotulada de possível depressão ou qualquer outra coisa e não teria saída, né, acho. Não, seguramente não, porque ela já chegou numa situação em que ela tinha que ser carregada pela mãe, porque estava extremamente fraca. Os próprios médicos que atendiam em situação de emergência já diziam que a cada vez que ela ia lá, ela tinha se escapado de morrer por inanição. Então era uma situação que, se não fosse cuidada, ela ia continuar padecendo as náuseas, né, a dificuldade ali básica de se alimentar, de tomar água, e até risco de vida efetivo ela corria. Pois é, então não se trata só de tratar adequadamente uma situação de depressão ou uma situação de complicação emocional ou psicológica, como se queira dizer, não é simplesmente o conforto emocional, isso põe em risco até a vida da paciente, né? do paciente, como aconteceu no caso dessa paciente. Né? Até porque em muitos casos em que há a complicação psicológica, há o risco de vida, porque em muitos deles há inclusive, né, a obsessão ou a compulsão por suicídio, com tentativas de suicídio. Então, em muitos casos em que a necessidade é de restabelecer o conforto emocional, mas vem de um quadro severo também em que há o risco de vida pela própria situação emocional severa, em que a pessoa muitas vezes até já tentou suicídio ou está próximo a isso. Né? Problemas de bulimia também estão relacionados e tudo mais. Anorexia, bulimia. Anorexia, tá. Então, bom, o que dá para a gente, vamos dizer assim, concluir de tudo isso é que essa coisa de doença da moda, depressão, né, tudo é depressão, e também a medicação da moda, Prozac ou fluoxetina, que são os antidepressivos, isso aí é uma coisa bastante danosa, perigosa, coloca em risco não só a normalidade psicológica, emocional da pessoa, mas a própria vida, não é? Isso mesmo. E assim como o professor conhece, como muitos colegas nossos, né, tem inúmeros casos aí em que se verifica, o que acontece? O paciente, quando ele chega para relatar a sua situação, seja para um psicólogo, seja para um médico, ele acaba falando da última etapa do que lhe acontece. Eu estou desanimado, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho, né, eu choro, mas na nossa verificação, né, no rastreamento efetivo aí da situação, do conjunto da situação, os acessos emocionais do paciente,
a gente vai verificar que esse tipo de ocorrência ocorre geralmente ao final, né, em alguns casos, ao quadro de depressão, mas o mais comum é que isso aconteça, a tristeza, ou o choro, ou o cansaço, o desânimo, aconteçam depois de toda uma sucessão de acessos de tensão emocional, de ira, de ansiedade. Na ponta de um processo que vem de muito mais longe e que não será revertido se não se trabalhar na base. Exatamente. Então, se o problema é divisão socioantropológica, divisão do ego, como se disse, é tensão e ansiedade na base, essa tensão e ansiedade acabam camufladas por medicações equivocadas e, se não for buscar a complicação de base, não se recupera o paciente. Exatamente. Aí que está a importância do trabalho diagnóstico interdisciplinar, científico, exauriente para a situação de cada um, e tudo que não aconselha esse tratar ou cuidar ou enfim, colocar o problema da depressão como sendo uma coisa que qualquer um pode identificar, que qualquer um pode definir, que qualquer um pode, enfim, atender, que qualquer intuição, na base da intuição pessoal, como é o caso tradicional da psiquiatria tradicional, como está na Wikipédia, no fim, tudo depende da intuição do psiquiatra, quer dizer, os dados objetivos não interessam, interessa a intuição. Quer dizer, quando é cuidado aí na base da intuição, esses equívocos lamentáveis, desastrosos, estão aí por acontecer, é isso? Exatamente. Porque na base da intuição, como o professor colocou, o paciente chega na frente do profissional e chora reclamando da sua situação. Está deprimido? Não. O que está acontecendo efetivamente com ele? Se fizer um rastreamento preciso, científico, detalhado, se vai identificar, na maior parte aí das vezes, uma situação de base, inclusive de tensão, de eu dividido, e que traz sofrimento, e por isso a pessoa lá na ponta da sua situação também chora. Certo. Tá, acho que a nossa conversa serviu para esclarecer bastante a respeito dessa problemática da depressão, posta aí como doença da moda, o antidepressivo como panaceia ou remédio para todos os males, e presta de algum modo algum serviço às pessoas que assistirem nosso vídeo lá pelo YouTube. Então, no canal do NUCA, nuca.org.br, lá se vai encontrar os vídeos a respeito dessas problemáticas todas de que estamos tratando aqui. Então, eu queria agradecer à psicóloga Ana Cláudia de Souza, da Clínica Relações, clínicas, aliás, consultório, Relações, consultórios associados, Florianópolis e Blumenau, com informações, detalhes na página do nuca.org.br, também um blog da clínica, não é assim? A clínica tem um blog, sim. Clínica Relações, não é? Consultório Relações. Consultório Relações tem um blog, E, claro, as pessoas podem se informar lá, podem, não sei, remeter até correspondência para a clínica e coisa assim, a respeito de problemas como esse. De sorte que eu agradeço, tá? E assim é mais uma conversa para o canal do NUCA no YouTube, que nós acabamos de realizar. Muito obrigado.